Pessoas bonitas vendem mais. Ok. Mas o que define uma pessoa bonita? Meu nome é J. Gui. Aqui no meu canal eu falo sobre copy, storytelling, criação de narrativas e trago umas reflexões e hoje vai ser uma delas. Alguns produtores de conteúdo têm crescido bastante falando sobre a questão da beleza, investindo muito tempo, muita energia, defendendo ideias e teorias sobre beleza. Isso tudo é muito importante, é muito sadio, o debate é sempre bem-vindo. Agora, preciso ter cuidado para não reforçar nenhum preconceito. Veja bem, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, na sua obra Metafísica, ele fala que o thalmazen, como admiração, como espanto, é o arquê da filosofia, em que, a partir da admiração, o homem começou a filosofar e começa a filosofar. Platão fala uma coisa muito semelhante, dizendo que esse pathos, esse thalma, esse espanto, é o ponto de partida para o ato de se filosofar. Legal. A beleza, ela não tem um sentido objetivo. A beleza é completamente subjetiva. Existem alguns aspectos que parecem ser objetivos, por exemplo, nós, enquanto humanos, somos objetivamente animais estéticos. O belo gera espanto, gera admiração. Espanto e admiração esse que acaba gerando o ato de se filosofar. E aí nasce até mesmo a filosofia da beleza, ou a filosofia estética, que mesmo com centenas, com milhares de obras, tratados, artigos falando sobre, e pensadores, centenas de pensadores desenvolvendo pensamento, não se tem uma definição objetiva do que é a beleza, do que é o belo. Então, falar que a beleza vende mais é justo. Falar que a beleza conecta mais, gera mais admiração e tudo mais, é justo e é verdadeiro também. Agora, dizer que pessoas bonitas, pessoas belas, vendem mais, pode até parecer uma verdade, mas o questionamento que eu coloco em cima da mesa não é nem a respeito da afirmação de que pessoas bonitas vendem mais. Vendem. Pessoas bonitas vendem mais porque geram mais admiração e mais conexão e tal. Ok. Agora, o que define ou quem define o que é uma pessoa bonita? Porque a beleza, como não tem uma fundação no sentido de não tem uma definição objetiva, ela não pode ser enquadrada, por exemplo, na grossura ou na espessura de uma coxa, no determinado tamanho de quadril, de seios, uma determinada cor de pele, tipo de cabelo, cor de olhos, tamanho de nariz. Inclusive há dentro da filosofia estética, essa disciplina tão robusta e complexa da filosofia, uma teoria que relaciona a beleza à proporção matemática. É uma teoria muito boa, mas não é completa, no sentido de que ela não abrange toda a beleza, porque não necessariamente a beleza tem a ver com proporção. E quando a gente fala de pessoas, de corpos, é preciso ter ideia de que a beleza também tem um quê social e histórico. Então, o que é belo hoje não necessariamente será belo daqui 100 anos. E o que foi belo há 500 anos, muito provavelmente não é belo hoje. Os padrões, ou seja, as características onde se encontra beleza, principalmente em pessoas, muda o tempo inteiro, porque nós somos animais estéticos e, apesar de objetivamente sermos inclinados à estética, a nossa aptidão estética ela não é constante, no sentido de nós não gostamos todos de uma só coisa, de uma só forma. Porque o que eu acho bonito, muito provavelmente talvez você não ache bonito, e tudo que você acha bonito também não vai achar tudo o que você acha bonito também, apesar de encontrar alguns traços de beleza em algumas das coisas que você apresentar ou que eu apresentar. Então, a ideia de que pessoas bonitas vendem mais é justa, mas quem define o que é uma pessoa bonita? Fica o questionamento e o silêncio dramático também. Esse livro aqui, Filosofia da Beleza,
de João Vicente Ganzaroli de Oliveira, ele tem me trazido muitos questionamentos a respeito dessa questão da filosofia estética. E por que eu estudo filosofia estética se eu trabalho com copy, marketing, criação de conteúdo narrativo? Porque é sobre pessoas. Pessoas se conectam às outras através do poder das histórias. Então, tudo que envolve o comportamento e desejo humano é área de interesse para mim. Então, eu estudo um pouco de cada coisa e tenho visto esse movimento aqui muito mais. E aqui trago um ponto muito importante de atenção. Muito mais tem reforçado padrões estéticos sociais que muitas vezes são discriminatórios do que, de fato, a beleza tal como ela é. Porque a beleza, ela tem uma relação direta com a ideia de perfeição. Quanto mais acabada é uma obra, ou seja, quanto mais próximo de um ideal e de uma perfeição é uma coisa, mais bela nós temos a intenção ou a inclinação de achar aquilo. E não necessariamente, tá? As coisas belas são perfeitas, não é isso. Estou falando de proximidade com a ideia de perfeição. Porque perfeito é aquilo que está feito à plenitude. É como se fosse redondo, sabe? É um círculo. Não tem nenhuma aresta para ser aparada, não tem nenhuma pontinha, não tem nenhuma imperfeição. É perfeito. Então, o que define a perfeição estética de uma pessoa? O que nós temos como ideal de beleza no Ocidente é diferente do que se encontra no Oriente. O que nós temos aqui como padrão nas Américas é diferente do que se vê como padrão e como beleza, ou pelo menos um ideal de beleza no norte da África, ou no sul da Europa, ou no Oriente Médio. Então, pessoas bonitas vendem mais? Vendem. Agora, o que de fato caracteriza uma pessoa bonita? Deixa aqui o questionamento e se você quiser participar dessa conversa, desse assunto, os comentários estão abertos aqui para a gente discutir. Eu estou num momento muito propício para trazer esse tipo de reflexão, porque eu tirei uns dias, passei o meu aniversário num mosteiro aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, num mosteiro beneditino, sou católico, e no silêncio eu tenho tido tenho feito muitas reflexões e tenho levado muitas pancadas emocionais, tanto nos estudos, quanto questionando algumas coisas que vejo do nosso mercado, do meu trabalho, das pessoas com as quais eu trabalho também. Então, se essa ideia fez algum sentido para você, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a deixar um comentário, a curtir, a se inscrever aqui no canal. Toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, a partir de agora eu estou trazendo vídeos aqui. Vai ser uma alegria bater esse papo com você, se assim você quiser desenvolver comigo. Estamos juntos. E para quem se interessar pelo livro, pela ideia do livro, vamos ver se ele foca aqui, ó. Filosofia da Beleza, João Vicente Ganzaroli de Oliveira. Excelente livro até agora. Não terminei. Já mexeu comigo.